Enquanto as nossas crianças saem, eu te convido a abrir a sua Bíblia. Você que está em casa, nos acompanhando aí pelas redes sociais também é nosso convidado a abrir a sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3. Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Esse texto é um texto emblemático, é um texto que eu considero talvez um dos mais difíceis de que a gente possa respeitá-lo, que a gente possa andar dessa forma, porque é um desafio para a nossa vida espiritual, é um desafio para a nossa vida andarmos cuidando da nossa salvação. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-no depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram do Senhor? A pergunta é difícil de responder. Eu não acho fácil responder essa pergunta. Como a gente escapa se a gente negligenciar tão grande salvação que nos foi dada por Cristo Jesus? E é interessante, irmãos, nós precisamos de fato observar que o mundo tem feito com que as pessoas, na realidade, quase que desmintam a própria salvação diante dos seus atos, diante do que fazem, diante da forma como se conduzem, da forma como conduzem a sua fé em Cristo Jesus. E esse é um problema sério para nós. Nós precisamos estar atentos a respeito da nossa salvação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E uma das coisas que me faz crer que o autor da carta aos Hebreus seja Paulo, talvez seja essa conexão que ele faz a respeito da salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Ele coloca duas palavras que se parecem, mas que são diferentes. O temor é um temor reverencial, é reverência que nós temos por aquele que nos deu a salvação. Quando Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor, ele está dizendo, olhe para a salvação que não é conquistada porque você pode, porque você anda ou porque você fez, é uma salvação dada pelo Senhor. Então olhe para a sua salvação com temor a Deus. Olhe para o Senhor e veja que foi Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, que concedeu salvação a você. Já é um motivo de você reverenciar tremendamente esse Deus, de você não brincar com esse Deus de maneira alguma, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E Ele nos deu a salvação. A salvação é de Deus. É interessante que algumas pessoas acham que a salvação é própria, né? É minha salvação. Sim, nós a recebemos, mas essa salvação que está em nós, que nos é dada por Deus, pertence ao Senhor. E se Deus a distribuiu, e se Deus a deu a nós, então cabe-nos desenvolvê-la com temor. Interessante que as pessoas estão vivendo sem temor a Deus. Muitos crentes têm vivido completamente sem temor algum ao Senhor. E vivem as suas vidas dissolutamente como o filho pródigo. Estão longe do Senhor. É um filho, não é? Mas está longe do Senhor. E a palavra de hoje é: olhe onde você está, olhe o que você está fazendo da sua salvação, olhe o que você está fazendo do seu relacionamento com Deus, olhe o grau do temor que você tem a Deus, quando você trata lá fora, porque tratar aqui dentro é muito fácil. Quando nós tratamos com os nossos irmãos, quando nós falamos com os nossos irmãos, é muito tranquilo ser crente, mas lá fora não é tão fácil assim. E é lá fora que você tem que mostrar que é crente, não aqui dentro. É interessante como a gente às vezes inverte as coisas. Não é? Lá fora nós somos chamados a dar testemunhos de Jesus, e testemunho, nós já conversamos aqui várias vezes, que testemunha é um mártir. O significado da palavra testemunha, lá no Novo Testamento, lá no grego, é mártir, é alguém que foi chamado para sofrer o que tiver de sofrer, para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Então quando nós somos chamados
para dentro dessa família de Deus, quando nós de fato somos chamados para estar com o Senhor em todo o tempo, nós somos chamados para desenvolver a nossa salvação, ou para viver a nossa salvação, ou para aplicar a nossa salvação à nossa vida comum, com temor. E outra palavra é tremor, desenvolver a vossa salvação com tremor. E aí sim, já não é o medo, mas é simplesmente essa capacidade de perceber que Deus é santo e nós somos pecadores. E fazer como Isaías, tremer diante do Senhor. Queridos, o mundo cada vez mais tem feito uma teologia que nos acomoda, que acomoda as nossas tensões, os nossos problemas, que acomoda os nossos vícios, os nossos erros. É uma teologia simples, fácil de viver. E muitos crentes têm entrado por ela, por essa teologia, de que é fácil viver, mas a fé não é fácil de viver. Desenvolver a salvação ou aplicar a nossa salvação com temor e com tremor é algo difícil, porque exige de nós, exige de mim, exige de você, que você de fato tenha um compromisso com Deus, de tal forma que você se sinta com temor e com tremor, quando de alguma forma você rompe esse relacionamento com Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. E é essa a palavra nossa hoje. Tenha cuidado com a sua salvação. Sua salvação não se demonstra no relacionamento que você tem com as pessoas, naquilo que você demonstra para as pessoas, naquilo que eles conhecem de você, mas a sua salvação tem reflexo naquilo que Deus vê em você. É Deus que vê. E não adianta a gente querer esconder nada, porque o Senhor conhece tudo. Se nós cremos que Deus é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente em todas as coisas, então eu preciso crer que Ele conhece o meu coração, que Ele conhece a minha mente, e a minha mentira não engana o Senhor, e a minha falsidade não engana o Senhor, e o meu pecado não engana o Senhor. Às vezes Ele engana até a mim mesmo. Eu acho até que nós às vezes pensamos que não há tanto problema assim, mas é um problema sério para com Deus. Pode não ser para o meu coração, mas é problema sério para com o Senhor. Quando o autor escreve essa carta aos Hebreus, principalmente nesse texto, ele tem em mente duas revelações. Uma foi a lei. Ele diz que a lei, ele diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele está falando da lei de Moisés ainda, dos 10 mandamentos. Uma infração dessa lei para os judeus significava um castigo justo, um castigo exemplar, talvez até com a morte. A outra revelação foi a que veio através de Cristo, através de Jesus Cristo. E essa é infinitamente maior do que a revelação que nós recebemos através da lei de Moisés. A revelação de Jesus, ela é maior do que a revelação em Moisés, porque na realidade essa revelação em Jesus trata do nosso relacionamento com Deus a partir do momento em que nós somos salvos por Ele, salvos da ira. Se a lei condena, Cristo liberta. Se a lei tem o condão de aplicar, de nos mostrar os nossos erros, os nossos pecados, Jesus tem a capacidade de nos perdoar esses mesmos pecados. Então ela é infinitamente maior. E se eu nego, então, imagine que se a pessoa negasse no Antigo Testamento, a lei de Moisés podia ser apedrejado e morto, imagina aquele que nega a Cristo Jesus. De que castigo ele seria tomado? Qual seria o castigo a ser aplicado? Se não se pode, então, negar-se a revelação da lei, nós não podemos negligenciar a que veio por meio do Filho. A imagem que o autor faz quando ele fala a respeito desse afastamento de Deus é de um barco. Quando nós lemos as letras originais no grego, a gente tem a impressão de que o autor queria dizer assim: a vida do crente é como um barco que corre em direção ao desastre, porque o piloto dorme enquanto o barco é arrastado.
Imagine um barco que está aportado no porto, está guardado e se desprende e caminha sem muito desajuste, sem ondas grandiosas, mas ele se encaminha finalmente para o desastre. Quando nós negligenciamos a Cristo Jesus e a salvação que nós recebemos de Deus, sendo falsos, sendo hipócritas e sendo cínicos na nossa vida, o que está acontecendo é que nós estamos sendo como esse piloto. O barco da nossa vida está caminhando rumo ao desastre, está caminhando rumo à morte, está deixando o porto seguro que é Cristo Jesus, está caminhando para algo que não tem mais volta. É isso a imagem que o autor tem quando ele diz isso aqui. Quando ele diz que a gente precisa, nós não podemos negligenciar tão grande salvação, porque não há escapatória. É esse barco que caminha em direção ao desastre, porque o piloto está dormindo. O crente que caminha para a morte, ele está caminhando para a morte, porque ele está dormindo em relação à sua vida com o Senhor. Para a maioria de nós, a ameaça, da vida não consiste tanto em afundar no desastre, mas a gente ser arrastado ao pecado. O que ele está dizendo é, nós não podemos ser arrastados ao pecado, porque nós não podemos ser como aqueles que dormem, enquanto o mundo e a vida está correndo, porque nós estamos sendo levados para um desastre, quando nós descuidamos da nossa salvação, daquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida. Irmãos, são poucos aqueles que dão as costas ao Deus repentinamente, mas são muitos, aqueles que devagar, bem devagar, vão se afastando cada vez mais de Deus. E a gente vê isso claramente. As pessoas estão se afastando de Deus, estão deixando de cultuar o Senhor, estão deixando de entregar as suas vidas ao Senhor, estão deixando de cumprir as suas obrigações com o Senhor, estão levando a sua vida como se ela fosse o maior presente de Deus. O maior presente de Deus é a vida eterna, e nós precisamos ter cuidado com essa vida aqui. É interessante que as pessoas não caem num pecado tremendo, repentinamente, mas muitos, passo a passo, quase insensivelmente, eles se envolvem em situações de pecado e de repente eles se dão conta, arruinei a minha vida, arrebentei com a minha vida, deixei de fazer aquilo que o Senhor me ensinou, falhei na minha missão. E nós precisamos estar continuamente alertas contra o risco de deixar que as nossas vidas fiquem à deriva, como esse barco que caminha para o desastre. É preciso ter um olhar de cuidado com a nossa vida, porque são barcos que estão sem direção, sem leme, e de repente podem sossobrar. Eu quero pensar com os irmãos, como a gente pode se proteger da nossa apatia para com Deus, com os mandamentos de Deus, da nossa apostasia em relação à nossa fé, e sobre o perigo que existe em negligenciarmos as coisas espirituais, nos envolvendo unicamente com coisas desse mundo. E aí eu quero, dentro desse texto, discutir, ver com os irmãos algumas coisas que podem nos ajudar a nos livrarmos desse relaxo na vida, de nos relaxarmos e acharmos que podemos tocar a nossa vida de qualquer maneira, mesmo sendo crentes. Não podemos, não podemos. E em primeiro lugar, quando eu olho para o versículo 1, o autor diz o seguinte: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Qual razão? Por quais razões? O autor está dizendo, olha, por essa razão, então ele falou antes a razão pela qual importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele começa dizendo, por essa razão. Qual a razão então a gente deve observar para a gente não se desviar? E aí a gente tem que voltar lá no capítulo 1, porque o autor discorre sobre a revelação de Deus em Cristo Jesus. Deus resolveu falar aos homens através de Cristo, e a descrição que o autor faz de Cristo é singular.
ele diz que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é o criador do universo, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é purificador dos pecados, e ele está sobre todos, e sobre todos está a sua majestade. O autor se refere a Cristo dessa forma. Por esta razão, não descuide da sua salvação. Uma outra razão que ele diz, e que ele reporta no primeiro capítulo, é que Cristo é superior aos anjos. É Deus, é eternamente Deus. Ele ama a justiça, sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Se Cristo é esse ser superior aos anjos, se Ele é Deus eternamente, se Ele ama a justiça, se Ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra, eu não posso, por essa razão, eu não posso deixar de me apegar com mais firmeza às verdades do Evangelho. Não posso descuidar da minha salvação, porque é esse Senhor, é este ser que o autor descreve tão bem no primeiro capítulo, aquele a quem eu disse que Ele é o Senhor da minha vida. E se eu disse a Ele que Ele é o Senhor da minha vida, Ele tem todo o direito de tratar a minha vida da forma como Ele sempre trata, com amor, misericórdia, mas com muita justiça, e eu preciso temer e tremer diante desse Senhor. O autor ainda diz que a Cristo, todos os anjos e todas as criaturas são submissas. Tudo está submisso ao Senhor da história. Tudo está na mão do eterno Deus. A minha vida, a sua vida, aquilo que eu faço e aquilo que eu deixo de fazer, estão nas mãos do Senhor. Por essa razão, eu não posso, de maneira alguma, brincar com a minha salvação. Se de fato eu sou salvo, se de fato eu entendo que Cristo me salvou dos meus pecados para viver eternamente com Ele, eu preciso cuidar. Por essa razão, importa que eu me apegue com mais firmeza, com muito mais firmeza, às verdades que nós ouvimos e que Cristo traz para nós na sua palavra. Por essas razões, nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades de Deus que estão expressas em sua palavra, para que a gente não se desvie delas. O Salmo 119, versículo 105, ensina que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Se nós olharmos para aquele tempo, a noção que nós temos de luz não serve para descrever aquela data. Noção de luz que nós temos é: você toca aqui a tomada, imediatamente isso aqui tudo se reveste de luz. Naquele tempo a luz era simples lamparina, pequenininha, que iluminava só o necessário, que não dava para iluminar o ambiente, a não ser que você colocasse lá no alto, e assim mesmo muito, muito fracamente. O autor do Salmo 119, versículo 105, quando ele fala sobre luz para o caminho, sobre lâmpada para os pés, ele está falando daquele que anda, naquele tempo, à noite, na escuridão, com uma lamparina em que ele enxerga só um passo depois dos seus pés. Ele diz: a palavra de Deus, ela é tão iluminada, e ela é tão poderosa, que mesmo sem iluminar muito longe, sem muita necessidade de ir longe, ela ilumina o meu caminho. Querido, você ouve a palavra de Deus, você vive a palavra de Deus, você canta, você fala, você ora ao Senhor. Por que você sai dela? Por que você acha que ela pode menosprezar a palavra de Deus? Nós não podemos fazer isso. No mesmo Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra o Senhor. Guarde no coração as palavras de Deus, porque o pecado assedia, porque a maldade assedia, porque ela é comum nesse mundo, porque o que nós vivemos é uma pressão tremenda para o pecado, e você não pode negligenciar a salvação que você recebeu por meio da morte de cruz, daquele que não cometeu pecado algum, mas que morreu por você.
Se eu pudesse te dizer assim claramente para você e para mim e para quantos outros, vira homem, vira mulher, olhe para Jesus, viva intensamente aquilo que Jesus ensina você a viver. Você precisa, querido, cuidar da sua vida espiritual de tal maneira que o mundano, aquilo que é mundano, não consiga fazê-lo tropeçar nas verdades do Evangelho. Porque o Evangelho é a história da sua salvação, a história da salvação do povo de Deus. E se você abre a palavra de Deus, e se ela fala ao seu coração, e se ela transmite para você a verdade que Jesus é, o caminho que Jesus é, a esperança que Jesus é, se ela faz isso para você, abra o seu coração e defenda a sua salvação com temor e com tremor diante do seu Salvador. Em segundo lugar, versículo 2 ao versículo 4, o autor diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A salvação, queridos, é o sustento do crente, e ela é confirmada pela observância da lei e de Cristo. Muita gente pensa assim: eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, da bondade de Jesus, da misericórdia de Jesus. Pobre de você se pensa assim. Pobre de você. Você está certamente debaixo da graça. Jesus te deu de graça a salvação através da sua morte, mas você não está desobrigado de cumprir toda a palavra de Deus. Ela continua valendo para você. Ela não pode te levar mais à morte eterna. A lei não te leva mais à morte eterna por causa do perdão em Cristo. Mas se você recebeu o perdão em Cristo, é necessário que você observe todos os mandamentos do Senhor. A lei reprovou o homem e levou o homem à morte. Como ninguém pode cumprir a lei de Deus por si mesmo, já está condenado por sua desobediência. O homem já está condenado. A palavra de Deus, pelo apóstolo Paulo, diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há um justo. Você não é justo por você mesmo. A justiça que nós temos, a justiça que cobre os meus pecados, a justiça que me liberta, a justiça que me leva ao Senhor, a justiça que pode me levar aos céus, que deve me levar aos céus, ela não é minha, ela não é sua, ela está em Cristo Jesus. É a justiça de Cristo que salva você. Você foi reprovado, meu querido. E quantas vezes você pudesse errar, tantas vezes você está reprovado diante de Deus. Você está reprovado até nas coisas boas que às vezes você faz, sem que elas almejem glorificar o Senhor. A lei reprovou o homem e levou esse homem à morte. Ninguém cumpre a lei de Deus por si mesmo, então todos já estamos condenados pela desobediência. A salvação em Cristo impõe ainda maior responsabilidade, pois que ela foi anunciada pelos profetas, foi confirmada por prodígios, sinais e milagres. A salvação que Cristo dá, ela está comprovada com todos os atos, milagres e tantas mudanças que Jesus provocou na vida daqueles que foram salvos, na minha vida e na sua vida. A maior confirmação que nós recebemos da salvação é a recepção do Espírito Santo, diz a palavra, que nos foi dado segundo a vontade de Deus, para a separação dos salvos e para resgate em Cristo. Você recebeu o Espírito Santo como marca da sua salvação, daquilo que Cristo fez por você. Você precisa observar como você está vivendo.
Você precisa olhar para a sua salvação e não negligenciar o dom do Espírito Santo, que foi dado gratuitamente por Jesus, mesmo que eu e você não mereçamos recepcionar esse Espírito Santo no nosso coração. Deus nos deu, por sua bondade e por sua misericórdia. Queridos, não estar sujeito à lei não pode nos levar à conclusão de que a gente não precisa observá-la. Não há escapatória para o homem que negligencia a sua salvação, porque é uma prova de que talvez ele nem seja salvo. Talvez a gente brinque com a nossa salvação, a gente falhe, a gente erre, e a gente não se arrependa de fato no nosso coração, porque talvez não sejamos salvos. É a conclusão óbvia, porque se Deus te deu a salvação, você jamais a perderá. Se de fato você foi salvo em Cristo Jesus, você será salvo eternamente, porque Cristo disse: aqueles que o Pai me dá, de maneira alguma os lançarei fora, de maneira nenhuma estarão fora da minha mão. Se você está nas mãos de Jesus, está negligenciando a sua salvação, tome cuidado, avalie a sua conversão. Se a lei condenava pela culpa, Cristo condena pela negligência a salvação. E quando Cristo condena, não há mais possibilidade alguma de recuperação. Cristo é pedra angular, pedra de crescimento, mas é pedra de tropeço. E os que tropeçam nessa pedra não têm salvação, serão esmagados pela morte eterna. Precisamos ter cuidado com a nossa salvação. Mas em terceiro, último lugar, versículo 18, desse mesmo capítulo, a palavra de Deus diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Em terceiro lugar, queridos, nós precisamos conduzir nossas vidas para que as perfeições de Cristo sejam o nosso maior alvo da nossa vida. As perfeições de Cristo, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento na doutrina de Cristo, o nosso crescimento dentro da palavra de Deus, seja o maior alvo da minha e da sua vida. É assim que a gente precisa conduzir as nossas vidas, é assim que a gente observa a nossa salvação, é assim que a gente se apega com mais firmeza às palavras que nós ouvimos, é assim que nós demonstramos que recebemos de fato em Cristo a nossa salvação. Como é que a gente negligencia a nossa salvação? Primeiro, não dando devida importância aos ensinamentos da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus é útil para que nós observemos e sejamos repreendidos, sejamos educados, possamos receber repreensão, podemos receber ensino. É na palavra de Deus. É por isso que ele está, olha, não importa que a gente não se apegue com muito mais firmeza às verdades que a gente ouve, a verdade do Evangelho. Quando nós negligenciamos a nossa salvação, nós não nos importamos com o Evangelho, a gente não se importa com o que Jesus disse a respeito do pecado, a gente não se importa com o que Jesus disse a respeito do respeito que nós devemos ter com a nossa vida espiritual, nós não importamos com aquilo que Jesus diz em nossas orações, nós não nos importamos se Ele morreu ou não por nós, nós não se importamos se aquela cruz foi de fato dolorida para Ele, se aquela coroa que Ele recebeu era minha e sua, nós não estamos nos importando com aquilo que Jesus disse, com aquilo que Jesus viveu, com aquilo que Ele sofreu, por amor a mim e a você. É assim que a gente negligencia a salvação, que o autor de Hebreus diz claramente: não façam isso. O alvo da palavra de Deus é o crescimento, é a habilitação do homem em toda boa obra, é o homem sendo educado a viver em Cristo, educado a viver pelas coisas boas da vida, por aquilo que o Evangelho ensina, pela graça de Deus, pela maravilhosa intervenção do Espírito Santo, quando nós mais precisamos dele, e ele fala nas nossas consciências, quando nós deixamos ele falar conosco, e nos ensina, e nos muda, e nos transforma, e nos diferencia daqueles que caminham para a morte. Ou nós ouvimos essa voz do Espírito Santo de Deus em nós, ou nós nem fomos convertidos, ou estamos também negligenciando a nossa salvação. Quando a oração, queridos,
através da instrução de Jesus, que nos ensina que a oração deve ser constante, quando a oração passa a ser uma segunda opção no plano de vida do crente, ele começa a colocar sua vida espiritual em risco, relaxando em seu relacionamento com Deus. Quando eu relaxo na minha vida de oração, automaticamente eu começo a relaxar no meu relacionamento com Cristo Jesus. E esse é um problema sério. O presbítero Marcos me emprestou um livrinho, e eu usei lá na Igreja Presbiteriana União, na última conferência em que eu fui preletor lá, a respeito da oração, onde eu estive lá, os irmãos viram no último final de semana. Eu fiquei o domingo, sábado, lá com os irmãos da Igreja União, e o livrinho ainda é do Caio Fábio, dizia assim: uma geração que desaprendeu a orar. Querido, parece que nós desaprendemos de orar. Você tem uma reunião de oração toda segunda-feira aqui na igreja, por que você não vem? Tem alguma coisa impedindo você? Se é justo, ok, concordo com você. Tem coisas que nos impedem mesmo. Um trabalho, uma doença, uma dificuldade. Mas se não, por que você não vem? Você já questionou isso? A igreja tem reunião de oração, tem estudo bíblico na quarta-feira, tem escola dominical, tem culto. Você não pensa que talvez você esteja relaxando no seu compromisso com o Senhor, deixando de estar aqui, e estando fazendo nada, ou qualquer outra coisa, que não seja algo que possa dignificar, que possa engrandecer a sua vida espiritual? Quando o crente começa a relaxar na sua vida de oração, ele simplesmente está deixando a oportunidade passar, de falar com Deus, de apresentar a Deus suas súplicas, de apresentar a Deus o seu agradecimento, de apresentar a Deus e ver Deus falar com ele através da oração. Precisa mudar. Uma outra forma de negligenciar a nossa salvação é não se envolver com o trabalho de Cristo. Eu só participo da igreja, não quero mais nada na minha vida. Tudo que for fazer vai me dar trabalho, eu não quero. Quando o crente começa a se omitir de trabalhar para fazer Jesus conhecido, não tendo mais prazer no serviço do Senhor, ele está negligenciando a sua salvação. Sim, Senhor. Ele está dizendo: Senhor Jesus, amo o Senhor, amo a salvação, obrigado pela salvação, mas eu não quero um compromisso que possa tirar meu tempo. Eu não quero compromisso. Nós precisamos observar que em João capítulo 17, Jesus diz assim: todo ramo que estiver em mim, e eu nele, esse ramo dá muito fruto. Mas o ramo que não está em mim, esse ramo que está em mim e não dá fruto, será cortado e vai para o fogo eterno. Querido, a gente ouve muito sobre salvação, a gente ouve muito sobre misericórdia, a gente ora muito e fala muito sobre misericórdia de Deus, bondade de Deus, cuidado de Deus com a nossa vida, e nós precisamos olhar com muito temor e tremor para a justiça de Deus. Ou alguém em sã consciência pensa que Deus é bobo, que pode ser enganado? Eu já disse aqui, voltei a falar lá na União também, que nós, e vou repetir aqui, já falei aqui algumas vezes, mas quero repetir porque cabe direitinho aqui, que nós somos grandes fazedores de máscara. Eu já disse aqui uma vez, nós somos grandes fazedores de máscaras. A gente começa fazendo máscara para enganar os de longe, e a gente consegue, porque de longe não está me vendo, não sabe quem eu sou, né? Um tipo de máscara grande está aí nas redes sociais, né? Você pensa que é uma coisa, é outra, mas tem crente que é assim, ele engana os de longe, e ele vai ficando bom. Quanto ele vai construindo máscara para enganar os de longe, ele vai ficando bom, e aí ele faz máscara para enganar os de perto, e ele consegue enganar os de perto, e as pessoas perto da gente não percebem que nós somos, porque nós fizemos máscaras que eles estão vendo a nossa máscara, e nós estamos enganando os outros, perto de nós. Mas há um grande problema, porque a gente fica craque nesse negócio de criar máscara, e aí a gente cria máscara para enganar a gente mesmo, e a gente engana a gente mesmo. A gente acha que é uma coisa e a gente é outra. A gente acha que é forte e é fraco.
A gente pensa que não peca e peca, a gente engana a gente mesmo. Mas há um problema grande com essa construção de máscaras. É porque o Senhor não olha como eu olho. O Senhor não olha como você olha. O Senhor olha o seu coração. O Senhor conhece o coisas que está mais íntimo da sua alma. O Senhor conhece. Ele não dá para enganar, não dá para fazer nada que o Senhor não veja. E o Senhor trata tudo que nós fazemos, querido. Tudo. A gente pensa que escapa, não escapa. Deus trata. Uma hora ou outra Deus trata. E nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos parar de criar máscara. Precisamos parar de tentar enganar o próprio Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos negligenciando a nossa salvação, queridos. Nós precisamos parar com isso. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Posso, não posso. É legal, não é legal. E eu preciso ter cuidado com isso na minha vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o autor da carta aos Hebreus, ele fala profundamente sobre a fé, fala sobre as testemunhas de Deus ao longo da história, sobre o sacerdócio de Cristo, sobre os perigos que rondam a vida espiritual dos crentes, sobre a aliança do Antigo Testamento no Novo Testamento, e para fazer isso ele começa então descrevendo Cristo, o Salvador, e o perigo que representa a vontade humana de descartar esse conhecimento e essa reverência a Ele, através de um total abandono da fé e o total abandono do serviço ao Senhor. Por que uma igreja morre, queridos? Porque ela deixa de olhar para aquele que a conduz. Ela começa a olhar muito para fora daquilo que a igreja ensina, daquilo que o Senhor ensina, e ela morre. Nós temos exemplos no exterior, nós temos exemplos na Europa, nós temos exemplos nos Estados Unidos, e agora o exemplo está chegando no Brasil. As igrejas estão diminuindo assustadoramente, porque não faz mais sentido para uma grande parte de pessoas servir a esse Deus e ter que se submeter às normas que Ele instituiu na sua palavra. Mas eu quero dizer a você hoje, que o único modo de você estar com Jesus naquela mesa, para tomar a ceia com o Senhor, é que você continue com seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, naquele que te libertou do pecado, daquele que pode fazer você tanto ser salvo como ser morto, aquele que pode tanto representar para você salvação, como pode representar o fim da existência num lago de fogo. Tome cuidado com a sua salvação. Se nós queremos ser bem-sucedidos na acepção da palavra, nós precisamos nos apegar, como diz o autor aqui, com mais firmeza, com mais esforço, às verdades do Evangelho, aplicando a sabedoria de Deus na nossa vida. E eu quero fazer algumas aplicações para você. Como diria um pastor amigo meu, não importa o que você anota, não importa o que você ouviu, importa o que você vai fazer com isso. Importa o que você vai fazer com isso quando você chegar na sua casa. Primeira aplicação: querido, Deus fala através de Jesus. Você precisa ouvir a sua voz através da sua palavra e dos momentos do exercício da oração. Jesus fala, Deus fala em Cristo Jesus. Ultimamente, diz o autor no Antigo Testamento, Deus falava pelos profetas, por aqueles homens que vieram, mas ultimamente Deus tem falado e Deus fala através do seu Filho, Jesus Cristo. E você precisa ouvir a voz de Jesus. Você precisa ter cuidado com a sua salvação. Precisa observar aquilo que Deus fala para você. Em segundo lugar, você precisa firmar seus pés, firmar sua fé nessa caminhada, que um dia te levará para a eternidade, com Deus ou sem Deus. Você precisa pensar nisso. Você precisa firmar sua fé e seus pés, porque essa caminhada vai te levar à eternidade, com Deus ou sem Deus. Você precisa firmar seus pés na fé. Por último, tenha em Cristo o seu maior tesouro. Não abra mão da graça que é poder trabalhar para Ele.
Testemunhe da sua salvação todos os dias. Testemunhe da sua salvação todo dia. Enfrente o pecado, não com a sua força, mas com a força de Cristo. Entenda, você é falho. Se você tentar enfrentar o pecado com as suas próprias forças, você vai falhar. Escuta o que o pastor Belmiro está dizendo para você nessa noite. Se você tentar enfrentar o pecado com a sua própria força, você vai falhar. Não importa quão espiritual você seja, você vai falhar. É em Cristo, é com a armadura de Deus, lá de Gálatas capítulo 5, é com a armadura de Deus. Você precisa se armar com o Espírito Santo de Deus no seu coração, para não negligenciar a sua salvação. Que Deus abençoe a vida da igreja, Deus abençoe sua vida, repense sua vida, meu querido, minha querida, olhe para o que você tem feito da sua vida, cuide da sua salvação, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor toda a nossa incapacidade de servir bem ao Senhor. Deus, nós sabemos que somos falhos, somos um povo, ó Deus, inclinado para o pecado, constituídos, ó Deus, de uma geração corrupta, cruel, e sabemos, ó Deus, que em muitas vezes, em muitas ocasiões, nós deixamos de observar a santidade do Senhor, a nossa pecaminosidade, deixamos de nos render ao Senhor, deixamos de observar, ó Deus, aquilo que o Senhor nos dá através da nossa salvação. Por isso, ó Deus, nessa noite, refaça o nosso coração, refaça o nosso entendimento, para que nós possamos nos apegar com muito mais firmeza às verdades do Teu Evangelho. Porque, ó Deus, nós não queremos pecar contra o Senhor, nós queremos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor diante do Senhor. Por isso, ó Deus, cuida do nosso coração, cuida da nossa alma, cuida do nosso estar, cuida da nossa vida, ó Deus, para que sejamos submissos ao Teu direcionamento, que nós possamos aceitar, ó Deus, com muita alegria, a direção que o Senhor dá a cada um de nós na nossa vida, que nós não queiramos nos rebelar, que nós não sejamos como um barco impelido, ó Deus, pelas ondas, para afundarmos, ó Deus, em alto mar. Nós sejamos guiados pelo Supremo Timoneiro, aquele que guia o barco ao porto seguro. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas dificuldades e guia-nos pelas veredas da Tua justiça e da Tua verdade. Assim, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, possa encher o nosso coração e o coração de todos aqueles que são servos do Senhor, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Se assente, eu tenho uns